Para falar mais sobre esse possível ataque dos Estados Unidos na Venezuela, a gente conversa agora com Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Professora, muito boa noite, bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Começo perguntando o seguinte: até hoje, o presidente Donald Trump tinha apenas ameaçado fazer ataques em território venezuelano. Caso esse ataque realmente tenha acontecido, quais seriam as implicações nessa reta final de 2025? Perfeito, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Sem dúvida, essa possibilidade no finzinho de 2025 de ter havido efetivamente um ataque à costa venezuelana e, portanto, a violação da soberania territorial deste país nos abre um precedente, se de fato aconteceu, muito perigoso na América do Sul. O que eu quero dizer com isso é que já há algum tempo os analistas têm trabalhado com a possibilidade de que o Donald Trump tem instaurado um novo tempo na relação dos Estados Unidos com a América Latina como um todo. Alguns, inclusive, chamam de doutrina Monroe, em substituição ao que seria a doutrina Monroe, que foi desenvolvida há mais de 200 anos pelos Estados Unidos para se consolidar enquanto grande potência desse hemisfério americano. E o Monroe, né, o D de Donald Trump, viria justamente desse tensionamento ao máximo que o Donald Trump tem levado a relação com os países, não só com a Venezuela, que nesse caso possivelmente foi atacada, mas com outros, né? Quando ele assumiu, falou, por exemplo, da retomada do Canal do Panamá, enfim, de ter se colocado de maneira muito mais agressiva no seu posicionamento com os países vizinhos, né? E neste caso especificamente, a gente estaria falando de um ataque inédito ao continente sul-americano por parte dos Estados Unidos, porque historicamente já houve uma série de intervenções norte-americanas no território caribenho, no território centro-americano, mas a América do Sul, dentro dessa ideia de doutrina Monroe, que tem mais de 200 anos, tinha sido blindada. E se esse ataque aconteceu, essa blindagem cai por terra. E, de fato, a gente pode estar assistindo a uma mudança, e se tornando, obviamente, muito mais agressiva da postura dos Estados Unidos sobre Donald Trump para toda a nossa região. Uma postura que é difícil, né? Prever, uma postura imprevisível, mas é um ponto essencial nessa discussão. Agora, pensando numa resposta de Maduro, professora, o que dá para a gente prever e que resposta ele poderia dar aos Estados Unidos? A gente acompanhou uma fala de Maduro agora, antes desses possíveis ataques, né? E ele falava, mais uma vez, em defesa da soberania da Venezuela. Nesse caso, nós estamos falando de duas figuras que não necessariamente prezam pela transparência das informações. Donald Trump jogou essa informação, né, de uma forma bastante resumida, não há, de fato, comprovação de que esse ataque aconteceu. O Maduro, até o momento, não se pronunciou, nem o governo venezuelano tem dado mostras de que esse ataque realmente aconteceu. E me parece que nesse conflito todo, nesse tensionamento entre Estados Unidos e Venezuela especificamente, trata-se também, né, além das ameaças e das agressões que efetivamente acontecem, mas também de uma guerra psicológica, de qual vai ser o lado que vai blefar primeiro, né, qual que é o lado que vai demonstrar fraqueza primeiro. E até agora os dois lados têm elevado as tensões, tanto Donald Trump quanto Maduro, como bem mostrado agora na reportagem, sempre que possível tem aparecido em público, demonstrando a força militar da Venezuela, demonstrando os apoios que tem internacionalmente. Então, também tem buscado, junto, por exemplo, ao Conselho de Segurança da ONU, denunciar essas agressões norte-americanas para ter o respaldo oficial da Rússia e da China, que são membros permanentes e que têm poder de veto. Então, é possível que o Maduro continue elevando essa tensão, mas para o âmbito multilateral, para que ele tenha como de alguma maneira, salvaguarda o posicionamento de outras grandes potências. Porque, na prática, há uma simetria militar gigantesca entre os dois países e, obviamente, Maduro sabe disso. Então, sem esse respaldo internacional, é muito difícil que a Venezuela consiga resistir se esses ataques se tornarem persistentes. Agora, professora, para a gente finalizar, temos mais um tempinho aqui. O que a gente pode esperar de resposta também de outros países da América do Sul, né? A gente está falando sobre um possível ataque que pode ser confirmado em território venezuelano e a gente sempre vem ressaltando aqui nas nossas conversas que isso, é claro, influencia na política e na postura dos outros países da América do Sul. Eu diria que há dois países principais nesse contexto sul-americano que teriam mais motivos para se preocupar. O primeiro é a Colômbia,
porque é importante a gente recordar que boa parte dos ataques a embarcações que acontecem por parte dos Estados Unidos não foram só no Caribe, foram também no Pacífico, e aí nós estamos falando de território muito mais próximo da Colômbia, né? A Venezuela não tem a costa para o Pacífico, tem somente para o Caribe. E a Colômbia, até por questões palpáveis, é realmente um epicentro da questão da droga, que tem sido usada como justificativa por Donald Trump para perpetrar justamente esses ataques. Então, sem dúvida, o governo colombiano está com todos os alertas aí acesos, porque sabe que pode se tornar um alvo. Eu acho que essa é a grande preocupação nesse momento. Se esse ataque realmente aconteceu, se for se tornar uma prática sistemática dos Estados Unidos, não há nenhuma garantia de que outros países não vão se tornar alvo. Colômbia certamente vai ser um deles. E o outro, sem dúvida, é o Brasil. O Brasil tem tido uma postura relativamente cautelosa, até tímida, se considerarmos todo o histórico de protagonismo, de alguma maneira de projeção de liderança na região nesse contexto, mas me parece que é uma prudência necessária diante justamente dessa imprevisibilidade que o governo Donald Trump imprime na sua política externa. Em várias ocasiões, o presidente Lula e a chancelaria brasileira demonstraram preocupação com essas agressões e com essas movimentações unilaterais, e eu não tenho dúvidas de que nos bastidores o Itamaraty está fazendo tudo o possível para diminuir a tensão e evitar que isso realmente se torne um hábito norte-americano na América do Sul.